Eu sou a professora Aniele, sou professora de Física. Você está com dificuldade em processos de eletrização? Vem comigo que nessa aula eu vou mostrar para você sobre o processo de indução. Aproveita, curte o nosso vídeo e também o nosso canal. Para vocês olharem para mim. Só para mim. Pessoal, olha aqui, ó. Eu peguei aqui para exemplificar para vocês, tá? Tem uma fita aqui. Nós vamos dizer que isso aqui é uma esfera, tá? Uma esfera. E essa esfera, ela está neutra, tá? Quando ela está neutra, quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Quando eu tenho qualquer objeto neutro, tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, tá? Faz de conta que ela está em uma superfície aqui de borracha, ou seja, que aqui não passa elétrons e não passa prótons, certo? Ela não é condutora, tá? Ela é isolante. Então, essa minha esfera, ela está neutra em cima de uma superfície neutra, em uma superfície isolante e neutra. Então, não vai haver passagem nem de elétrons e nem de prótons por essa superfície. Aí, eu vou pegar agora uma régua, tá? Laranja, para vocês verem. Gente, isso aqui eu vou chamar de indutor, tá? Ah, professora, o que é indutor? Gente, o nome não precisa você saber, tá? Esse nome é só por... não vai mudar nada. Vocês precisam entender o que vai acontecer aqui. Gente, essa régua, ela está eletrizada com carga positiva, tá? Ela está muito positiva. Aqui dentro só tem carga positiva, tá? Então, essa régua aqui, ela está com muitos prótons e ela está com falta de elétrons, certo? Se fosse por contato e eu encostasse ela em qualquer objeto, o que ela puxaria? Prótons ou elétrons? Ela está positiva. O sonho de qualquer coisa é se tornar neutro. Ela precisa de elétrons. Gente, o sonho de qualquer material é ficar neutro. Ela está positiva, tá? Ela precisa de elétrons para ela ficar neutra, tá? Na indução, o que acontece? Eu vou colocar esta régua próximo a essa minha esfera, tá? Quando eu coloquei essa minha régua perto dessa minha esfera, lembrem, a minha esfera está neutra. Ela tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, tá? Só que como ela tem elétrons e prótons na mesma quantidade e essa criaturinha aqui está positivo, quando eu aproximar ela dessa esfera aqui, o que vai acontecer? Os meus elétrons, ela precisa de elétrons, tá? Porque ela está muito positiva. Os meus elétrons da minha esfera vão ficar todos nessa região aqui, no mais próximo possível da minha régua, porque a minha régua está puxando os meus elétrons. E os prótons, como é sinal igual, prótons daqui e prótons daqui, eles vão ficar o quanto mais longe. Então, os meus elétrons vão ficar aqui, bem próximo da minha régua, e os meus prótons vão ficar desse lado aqui, o mais longe da minha régua, porque a minha régua está com excesso de prótons, ou seja, está faltando elétrons, ela quer elétrons, tá? O que aconteceu aqui na minha esfera? Antes, todos os meus elétrons e todos os meus prótons estavam todos misturados aqui. No momento que eu coloquei a minha régua próxima, ela está com carga positiva, houve uma reorganização aqui nessa minha esfera. Todos os meus elétrons ficaram próximos da minha régua e todos os meus prótons ficaram lá do outro lado, o mais longe possível, porque sinais iguais
se repelem. Sinais diferentes se atraem. Lembram lá do princípio? Sinais diferentes se atraem, sinais iguais se repelem. Perfeito? Agora, tirei minha régua de perto. O que aconteceu aqui com a minha esfera? Ela vai ficar dividida ainda? Não. Se reorganizam novamente e se misturam todo mundo de novo. Está todo mundo misturado aqui. O momento que eu aproximar a minha régua, ela está eletrizada positivamente, então os meus elétrons vêm para esse lado e os meus prótons ficam desse lado. Agora, gente, a minha esfera é burra. Burra que Deus o livre, porque ela se apaixona fácil e acha que é casamento com a vida inteira. Tá? Essa minha esfera, ela é burra, tão burra, que quando a minha régua chega próximo dela, ela se apaixona. E ela acha que é casamento para a vida inteira. Tá? Quando a minha régua chega perto dela, se ela pudesse, ela mandaria todos os prótons dela embora, para ela ficar só com os prótons da régua. Tá? Só que a gente sabe que isso não acontece, porque prótons não andam, lembram disso? Prótons não passam de um corpo para outro. Quem passa são os elétrons, certo? E aí eu vou lembrar vocês que eu falei para vocês que o planeta Terra, a Terra, enfim, ela é fonte inesgotável de elétrons. Assim como ela doa elétrons para realizar os desejos das pessoas, ela também pega os elétrons das pessoas para realizar os desejos delas. Aí, olha só o que eu fiz. Liguei um fio na minha esfera. Faz de conta que tem um fiozinho aqui que eu liguei na minha Terra. Minha esfera está neutra, tá? Ela está ligada na Terra. A Terra manda ou recebe elétrons para neutralizar esse corpinho aqui. Ele já está neutro. Eu liguei ele na Terra. Vai haver troca de elétrons aqui? Ela já está neutra. Então, não vai haver troca de elétrons, tá? Só que, como eu falei, no momento que a minha régua se aproxima dessa criatura, ela pensa que é casamento com a vida inteira, tá? Pensando que é casamento com a vida inteira, ela pensa que esses prótons que tem aqui nessa régua também pertencem a ela, tá? E aí ela vai ficar eletrizada positivamente ou negativamente? Ela fica eletrizada positivamente, porque ela acha que é casamento para a vida inteira. Então, ela pega os prótons dessa criatura aqui, tá? Com o meu fio ligado aqui, o sonho de qualquer coisa é ficar neutro, tá? Então, no momento que ela pensa que essa régua pertence a essa esfera, que essa régua é positiva, essa esfera estava neutra, essa esfera pensa que ela também está eletrizada positivamente. Como ela está ligada na Terra, ela diz assim, elétrons, venham até mim, porque eu estou positiva. E ela vai puxar os elétrons por esse fio. Os elétrons vão subir da Terra e vão neutralizar. Subiu os elétrons, tá? Eu cortei esse fio aqui. Cortei. Ainda o casamento está indo tudo bem, tá? O casamento vai bem, tá todo mundo neutro, porque a minha esfera aqui pegou a quantidade de elétrons necessários para neutralizar a minha régua. Então, a minha régua junto com a minha esfera estão neutras. E o meu fio, tá? Brigaram. Houve uma discussão, a régua tinha saído com o outro também. A régua se separou. Só que, gente, para a régua nada mudou, porque os elétrons não foram para a régua. Os elétrons ficaram na esfera. Cortei meu fio aqui. Qual é a carga dessa minha esfera agora? Ela está com mais elétrons, porque ela tentou neutralizar o companheiro dela, que traiu ela. Ela ficou negativa por causa da minha régua. Agora, olha só. Antes de ocorrer a separação, tá? Tá aqui a minha régua. Eu não cortei o fio, faz de conta. Tá? O fio continua ligado. Houve a separação antes do rompimento do fio. O que aconteceu com a minha esfera? Ainda vai dar tempo de ela devolver os elétrons. Está ligada ainda à Terra. Tá? Então, gente, na indução,
O que vocês têm que prestar atenção? O momento do corte do fio. Cortou antes ou depois de haver a separação? Vamos voltar lá ao início. Minha esfera está neutra, tá? Mesmo caso, está em cima de uma base isolante. Só que agora essa minha outra régua branca, ela está eletrizada negativamente, tá? Ele é o meu indutor e ele está eletrizado negativamente, tá? Quando eu aproximar o meu indutor, ou seja, a minha régua da minha esfera, quem vai ficar do ladinho aqui próximo da minha régua? Prótons, tá? A minha régua está cheia de elétrons, então ela chama os meus prótons. Os prótons estão aqui pertinho e os meus elétrons estão aqui do ladinho de cá, tá? Liguei ela na tomada, não, no fio aqui. O que vai acontecer? Ela vai chamar elétrons ou ela vai mandar embora os elétrons? Então, quando qualquer objeto chega próximo, esse objeto está eletrizado, ela chama os contrários e manda embora os iguais. Então, a eletrização ela pode ocorrer de forma positiva ou negativa. Depende o sinal do meu indutor, tá? Que seria a minha régua. Então, se o meu indutor for positivo, ele vai chegar perto ali do meu induzido, que é a minha esfera, vai chamar os elétrons para próximo dele e vai mandar os prótons para o outro lado, para o mais distante dele. Logo depois, olha só, eu liguei ali na Terra, tá? Então, ali, a parte laranja seria o meu indutor, que seria a minha régua, tá? Ele está positivo. O meu induzido seria o meu amarelinho ali, ele estava neutro, tá? Chegou perto um do outro, o que aconteceu? Eles acharam que era casamento para a vida inteira, tá? Ficou o negativo perto ali da minha régua, e o que acontece? Ele vai estar chamando, então, os elétrons da Terra para neutralizar ele. Logo depois disso aí, eu cortei, então, o fio, tá? E eu separei. Quando houver essa separação, aqueles elétrons que eram neutros, os prótons que eram neutros, ele chamou mais elétrons ainda para neutralizar. Então, ele está com carga negativa. Cortando o fio, então, o meu induzido, que antes ele era neutro, agora ele ficou negativo, tá? Isso foi tudo que eu expliquei até agora. E aí, então, ele também pode ser com carga negativa, como eu falei no caso da régua branca. O que acontece? Meu indutor ele é negativo, ele chegou próximo da minha esfera. O que aconteceu? Meus prótons vão tudo perto deles. E os meus elétrons ficam lá do outro ladinho, tá? Aí, o que acontece? Em vez de ele chamar elétrons, ele vai mandar embora os poucos elétrons que ele tem, tá? Porque ele acha que é casamento para a vida inteira. Certo? Depende muito do momento que há o corte do fio. Tem que tomar muito cuidado com o momento que corta o fio, tá? Se foi antes ou depois de afastar. Porque é aí que pega os ratão. Cortou o fio antes de afastar, ela pensa ainda que está junto. Então, ela fica do jeito que está. Afastou, errou. Agora, se eu tirar antes e o fio continua ligado, aí ela pega de volta o que ela quer. E fica neutro. Bom, aí, gente, então, aí, se caso cortou meu fio, eles ainda estão juntos, tá? Eles ficam igual uns patinhos. Um fica positivo e o outro fica negativo.